Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nossa convidada é a nutricionista Betânia Nogueira Lopes. Betânia, é um prazer te receber aqui no programa, né? E falar também sobre um assunto tão polêmico hoje que é a reeducação alimentar. Eu que agradeço, doutor Luciano, o convite e realmente espero contribuir com algumas informações que o tema hoje é bem discutido mesmo, então as pessoas têm bastante dúvida. Betânia, então falando em reeducação alimentar, o que vem a ser a reeducação alimentar? Reeducação alimentar hoje é um termo bem abrangente na nutrição, veio dando espaço àqueles termos dieta, regime, que remete até situações mais complicadas no tratamento nutricional. Então a reeducação alimentar ela começa, na verdade, desde o aleitamento materno até a alimentação, em qualquer fase da vida. A vida inteira, Betânia? A vida inteira nós precisamos de ter uma reeducação alimentar, que seria mesmo manter uma qualidade nutricional, né? Saber fazer as escolhas corretas. E cada pessoa vai ter que ter um plano alimentar individualizado, então para ter também esse tratamento, essa reeducação alimentar, precisa fazer uma avaliação. Porque muita gente às vezes acha que, eu comi bastante, estou bem alimentado. Não é por aí, né, Betânia? A gente sabe que tem vários alimentos e cada pessoa tem um tipo de alimento melhor para o seu organismo, quantidades, não é isso? Com certeza. Nem sempre comer muito significa comer bem. Exatamente. Na verdade, as pessoas hoje comem para, na verdade, matar a fome, vamos dizer assim, e não para se alimentar. Porque pensando em alimentação, a gente tem que pensar em nutrição da célula. Exatamente. Betânia, falando em nutrição e alimentação saudável, o que é saudável na alimentação? Bom, saudável, já vamos começar das escolhas corretas, alimentação balanceada em vegetais, frutas, os cereais, no caso, o nosso típico prato, arroz com feijão. Isso é saudável e as pessoas têm deixado muito isso de lado para estar optando por dietas restritivas. Então, o saudável é saber mesmo fazer as escolhas, ter um prato colorido, combinação mesmo entre arroz, feijão, a proteína que viria da carne e os vegetais, que são as nossas fontes depois de fibras. E eu acho que nós temos, né, a chance de ter uma nutricionista, né, para nos orientar, então acho que todo mundo deveria passar por um nutricionista, fazer uma avaliação, né? Eu acho que seria aquela reeducação alimentar mesmo, não é isso, Betânia? Com certeza, porque hoje com a questão da internet, a pessoa pensa em fazer uma reeducação alimentar ou que seja uma dieta, já vai pesquisar e vai cair nos modismos alimentares, que muitas vezes pode ser sem volta. E que tá tudo errado, né, Betânia? Não pode acontecer. Não tem nada equilibrado. Betânia, hoje a gente sabe que a vida é corrida, que todo mundo às vezes come assim, né, rapidinho. Quanto tempo é o ideal que poderia durar uma refeição? Por exemplo, um almoço, um jantar, quanto tempo é o ideal? Bom, o ideal seria em média 20 minutos, porque é o tempo que o cérebro vai receber o sinal. Então, por exemplo, no almoço e no jantar, que são refeições mais prolongadas, vamos dizer assim, o ideal é que se levasse em média 20 minutos. E as pessoas hoje comem 5. Então, tudo é transmissão. Em pé e correndo, né? Em pé e correndo. Então, o tempo é o tempo que vai chegar o sinal das papilas gustativas da língua até no cérebro. O sinal da saciedade, vamos dizer assim. E a pessoa come muito rápido, não vai satisfazer, então ela vai repetir. E acaba engordando, acaba ganhando peso, aí come muito rápido, não dá tempo, extras, né? Exatamente. Betânia, alimentação e metabolismo, o que você fala? Bom, tem tudo a ver. Hoje as pessoas procuram muito questão dos alimentos termogênicos, que realmente existem, né? Um exemplo, por exemplo, é o próprio chá verde, a cafeína, né? Então, ingerir mesmo o café, o guaraná em pó. Só que tem que estar inseridos alimentos termogênicos dentro de uma alimentação balanceada, porque aí sim nós vamos conseguir modular esse metabolismo. Porque o metabolismo é individual, ele vai de acordo com a idade, com o sexo, com o nível de atividade física. Não é simplesmente eu vou tomar chá verde e vou emagrecer. Então, esses alimentos termogênicos, eles aceleram o metabolismo, né? Exatamente. Eles têm um poder de disponibilizar mais energia. Então, por exemplo, antes de uma atividade física, ingerir uma cápsula de chá verde, você vai ter mais energia e vai disponibilizar mais gorduras
para ser queimada, vamos dizer assim. Né? Então, na parte de suplementação... E é um alimento natural. É um alimento natural. Mas tem que tomar cuidado, porque o excesso de termogênicos, eles também pode causar taquicardia, algumas pessoas têm hipertensão, então tem que ser tudo feito com cautela. Então, por isso que eu falei agora há pouco, né? Procurar um nutricionista, né? Fazer direitinho, cada um é um, e não pegar a dieta que passou para um, usar para o vizinho, usar para o amigo, né? Eu acho que cada um é um. Muitos pacientes fazem isso, eles procuram, vão ao consultório, a gente elabora o plano alimentar para aquela situação. E aí eles já querem passar pro vizinho, pro amigo, até pro filho. Por comodidade, né? Para não estar indo ao consultório, exatamente. Então já vai passando para todo mundo, e né? E é feito toda uma entrevista, né? Antes da consulta nutricional, primeiro faz todo um inquérito e depois você vai planejar o cardápio. Betânia, o que você diz dos carboidratos? Eles podem ser cortados por muito tempo da alimentação? O que você fala? Porque, inclusive, tem a dieta, né, das proteínas que corta carboidrato. O que você diz disso? Essa é uma pergunta bem pertinente, exatamente, porque as pessoas hoje acham que o carboidrato é o vilão. E sem carboidrato não há vida. Ele é a base da alimentação, então na pirâmide dos alimentos ele é o nutriente essencial, responsável pela liberação de energia. Inclusive o cérebro ele só funciona com carboidrato, que seria a fonte primária. Uma vez que ele é tirado da alimentação, o organismo ele acaba tendo que buscar outras fontes de energia. Então aí vem a queima de gorduras e automaticamente também pode haver uma perda muscular. Então carboidrato sempre, porém a gente tem que saber escolhê-los. Com controle, né? Exatamente. Betânia? Porque nós temos os carboidratos refinados, então pães, produtos de panificação de modo geral, os doces. Esses vamos dizer que liberam energia rápida e não são saudáveis. E nós temos os carboidratos que mantêm mais a saciedade, que aí já vem os cereais integrais. Então a alimentação deveria ter o pão integral, arroz integral, que aí é um carboidrato mais saudável. Menos prejudicial, digamos assim, mas também nas quantidades devidas, né? E com orientação, né, Betânia? Exatamente. Na verdade, o carboidrato ele é fundamental e não tem horário. Depois das 6 não come mais carboidrato. Muito pelo contrário, inclusive ele é relaxante. Mas é igual eu falei, tem que saber qual carboidrato. Inclusive a gente sempre ouve isso, né? À noite eu não vou comer carboidrato, depois das 6 não pode. Então é importante, né, ouvir a opinião da especialista, né, da nutricionista. Então é importante ingerir um pouco de carboidrato. O carboidrato, inclusive, ele colabora com 50% a 60% da ingestão diária alimentar. Ou seja, mais da metade é carboidrato. De 10% a 12% em média nós temos a contribuição das proteínas, que as carnes, ovos, leite derivados. E em 25% a 30% das gorduras. Aí tem a distribuição entre gorduras saturadas, monoinsaturadas, mas o carboidrato realmente é o que mais contribui. Betânia, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com a Betânia, a nutricionista. Betânia, comer várias vezes ao dia é importante? Ou a pessoa deve tomar o café da manhã, almoçar, jantar e encerrar? É importante. O recomendado é que as refeições sejam feitas de 3 em 3 horas. Então, as refeições principais, o café da manhã, o almoço e o jantar são as 3 refeições fundamentais, e os lanches intermediários, o lanche da manhã e o lanche da tarde. E talvez ainda caiba uma ceia, que seria a última refeição, dependendo do horário do jantar. E exatamente para manter o metabolismo funcionante. Porque tem muita gente, às vezes, que fala, vou fazer uma dieta, vou ficar em jejum. Eu acho que não é por aí, né? Não. Acho que ficar muito tempo em jejum acaba tendo outro tipo de problema. Inclusive, as pessoas vão fazer atividade física em jejum achando que vão ter um gasto energético maior. E isso não é verdade. Então, a prática de atividade física, principalmente sem ter alimentado, inclusive do carboidrato, não vai aumentar o metabolismo. E pode até passar mal durante a atividade física, vai ter uma hipoglicemia. Então, é muito comum em academia, caiu a pressão. Não caiu a pressão. Tá? A pessoa às vezes está querendo malhar para perder uma barriguinha, alguma coisa, então, mas tem que ter uma orientação, né? Sim, então 3 em 3 horas é um período que o organismo realmente está funcionando. Mais que isso, a pessoa já pode mesmo ter algum processo de hipoglicemia, falta de energia. E existem situações que nós recomendamos até a cada 2 horas as refeições. Por conta mesmo de pacientes diabéticos,
esses hipoglicêmicos que vão ter uma demanda de energia Então, maior. assim, comer várias vezes ao dia em menos quantidade. Em menos né? quantidade e os alimentos corretos. Não é comer o dia todo pão, bolacha, ficar tomando suco artificial. E fala comer bastante, né? E comer bastante. Ô, Betânia, você falando em academia, o que você diz dos suplementos, né? Que hoje também está em moda, né? Que todo mundo está usando, mas eu acredito que todo mundo está usando indiscriminadamente, né? Sem uma orientação. O que você diz dos suplementos? Com certeza. A busca pela forma hoje em dia, entrando aí a nutrição esportiva, é uma busca diária. Todos os dias tem pacientes com esse objetivo. Porém, a pessoa entra na academia, matricula hoje, amanhã já está indo comprar suplemento. Sem ter feito uma avaliação, sem ter ao menos condicionado o organismo. Então, tem recomendação? Tem. Para ganho de massa muscular, para ter maior rendimento, mas tudo tem que ser avaliado. Junto com o professor de educação física que vai passar o treino, a série, e o profissional nutricionista que é o habilitado a fazer essa prescrição, né? Essa Que suplementos tem demais no mercado, né? E às vezes Betânia? acabam tomando 3, 4 tipos de suplementos ao mesmo tempo e não vão ter resultado satisfatório. Uma coisa que a gente ouve falar também hoje em dia muito são substâncias, né, antioxidantes. Inclusive tem vários medicamentos e tal. E a gente ouve o que é bom para tomar, o que é antioxidante. Vamos explicar um pouquinho para os telespectadores o que vem a ser substâncias antioxidantes? Bom, substâncias antioxidantes são substâncias que são encontradas nos próprios alimentos com a função de combater radicais livres. Um exemplo é o resveratrol, encontrado no suco de uva e também no vinho tinto seco. Pensando no vinho, a recomendação seria um cálice de 150 ml uma vez ao dia, sempre acompanhado de uma refeição. Foi bom você ter falado de um cálice de 150 ml, para não ver que é um cálice muito maior, né, Betânia? E no caso esse resveratrol, ele vai ter uma ação bastante importante nas doenças cardíacas, porque ele inibe a formação de trombos, né, que pode se deslocar e causando as doenças cardiovasculares. Então ele é como se fosse afinar o sangue. Então, essas substâncias antioxidantes, então, fazem bem, né? Com certeza, fazem bem. E tem bem. alimentos também. E sempre buscar fontes de alimentos antioxidantes e não suplementos. Outro exemplo de antioxidante, o licopeno, utilizado no câncer de próstata. Então, é recomendado que consuma o tomate. Tomate, né? O tomate, de preferência cozido. Então, ele vai ter, no caso do licopeno, ele tem uma ação muito melhor na presença do óleo, porque ele é uma substância lipossolúvel. Então, um molho de tomate natural seria uma boa opção. Mas para os antioxidantes realmente terem efeito, tem que ser consumido numa frequência no mínimo. Não adianta diária. comer um dia e falar, estou comendo antioxidante e passar um mês sem, né, fazendo tudo errado. Betânia, tomar líquido, principalmente a água, né? O ideal seria tomar 2 litros por dia. É correto? É correto. É uma média padronizada e, na verdade, a gente pode até recomendar de 30 a 35 ml de água por quilo de peso ao dia. Porque às vezes vai pegar um paciente que seja portador, por exemplo, de obesidade, um grau elevado, ele vai tomar 2 litros e uma pessoa com peso saudável também 2 litros. Então, fazer as contas e assim, o corpo humano em média 70% é água. É água, né? Então precisa ingerir mesmo. E alimentos orgânicos, o que você diz? São bons? Os alimentos orgânicos, eles são livres de agrotóxicos na sua produção, então não vão ter aquelas substâncias químicas agressivas, causadoras de doenças. Infelizmente, o acesso ainda a esses alimentos orgânicos ainda é um pouco limitado. Existem locais que fornecem cestas de alimentos orgânicos, com algumas verduras, algumas frutas. E assim, um alimento que é super fácil cultivar até mesmo em casa é a couve. Que dá para ter uma couve super orgânica no próprio quintal de casa. Quem tiver essa possibilidade de consumir sempre os alimentos sem agrotóxico é muito mais bom, né? Muito mais saudável. Betânia, existe algum alimento assim que pode combater a celulite ou não deixar? Só que antes nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando com a nutricionista Betânia. Betânia, antes do comercial, eu perguntei para você se tinha algum alimento, né, que poderia
favorecer o aparecimento de celulite? Existe? Existe. A própria alimentação desregulada em termos de horário também já favorece, porque esse período de jejum prolongado já também tem alterações hormonais que vão estar favorecendo os buraquinhos. Porém, uma alimentação rica em açúcar, né? Açúcar, farinha branca, o açúcar, refrigerante, excesso de gordura, falta de hidratação e também falta de atividade física. Então, hoje nós trabalhamos aí com chás, algumas combinações de sucos com vegetais, para exatamente estar drenando essas toxinas. Porque a celulite é uma inflamação celular, então nós temos que trabalhar uma alimentação antioxidante. Resumindo, acho que a maioria da população faz uma alimentação totalmente errada, né, não, Betânia? Vamos dizer que 80%. E 80%, hoje, né? muito fast food, pessoal come na rua, não volta para casa, quando chega em casa também nem tem tempo de preparar, e já vem afetando desde as crianças. Betânia, uma coisa também que causa muita polêmica é a carne vermelha. Ela faz mal ou não faz mal? Ou é mito? Não é mito, depende da situação. Não podemos esquecer que a carne vermelha ela é a única fonte de vitamina B12, extremamente importante para o funcionamento neurológico, muscular, e também é a fonte disponível de ferro. O que acontece é que também tem na carne algumas substâncias com poder cancerígeno, principalmente quando pensa no churrasco. Naquele aquecimento da carne, principalmente o churrasco feito com carvão. Com carvão, né? Com carvão, quando faz aquele respingo e levanta aquela... Quando coloca o carvão e levanta aquela fumaça, é formada uma substância chamada acroleína, extremamente cancerígena. Então, o recomendado é variar os tipos de corte de carne durante a semana. Também não custa nada, um dia por semana, fazer um dia sem carne. Um dia sem carne, né? né? Para estar fazendo uma desintoxicação mesmo. Mas um paciente com anemia, por exemplo, eu preciso recomendar o consumo de carne vermelha. Mas sempre cortes magros, né? O modo de preparo. Deixa a gordurinha de lado, né, Betânia? Exatamente, não precisa comer a gordura da carne. Betânia, fala em gordura. O que você diz? Margarina ou manteiga? O que é melhor? O que é menos pior? Bom, digamos, acho que menos pior. Margarina, ela é de origem vegetal. Então, ela saiu do estado líquido e passou para o estado sólido. O que acontece? Nesse processo, há uma hidrogenação. Então, vem a famosa gordura trans. A gordura hidrogenada, ela vai favorecer a formação dessas gorduras maléficas. A manteiga é de origem animal. É uma gordura também saturada. Porém, a manteiga ainda tem alguns ácidos graxos, os ácidos graxos, no caso, as gorduras, que tem algum efeito benéfico, sim. Então, tudo é também a questão da quantidade. Ninguém vai ficar comendo manteiga todo dia. Só porque é benéfico. Exatamente. Né? E a margarina. E temos a opção do creme vegetal, que também é uma alternativa isento dessa hidrogenação. Então, a questão mesmo é estar usando ali uma pontinha de faca. Se tiver preferência pela manteiga também, não vai estar aumentando o colesterol e trazendo maiores prejuízos, não. Betânia, alimentos congelados, eles diminuem um pouquinho o poder deles, né? As propriedades do alimento ou não? Depende. Existem algumas indústrias um equipamento de ultra congelamento. Então, se o alimento ele tem esse choque térmico, pode até estar mantendo as propriedades. Porém, vamos pensar em frutas e vegetais que têm vitamina C, as vitaminas que a gente diz hidrossolúveis, no caso vitamina C, perde-se sim no congelamento. Mas não é uma perda também significativa. O congelado em casa, vamos dizer, eu posso congelar uma fruta mesmo, uma polpa, por exemplo, tá na safra da manga. Se eu quiser congelar, eu ainda vou ter um aproveitamento. A questão dos congelados prejudiciais são os industrializados, porque também, além de tudo, tem conservante, corante, que não são saudáveis. Falando em alimentação, né, saudável, corante, que não pode, quais os alimentos que não podem faltar na alimentação nossa diária? Bom, a combinação arroz e feijão é importante para quem tem o hábito mesmo. O arroz é um cereal e o feijão é uma leguminosa. Ambos vão dar 100% da proteína
adequada para o organismo. Sempre uma fonte de fibra, então nós temos vegetais, verduras, legumes, e uma proteína magra, no caso a carne. O ovo é recomendado, inclusive um ovo ao dia, né? Mito aquela questão também que altera o colesterol. E as frutas, onde nós vamos ter os antioxidantes, as fibras. Então, numa refeição completa, nós teríamos... Então, de uma maneira geral, foi bom, né, que você deu uma explicação para os nossos telespectadores, né, o que não deve faltar na alimentação diária, né? E a água. E a água, né? Muita água, né, Bethânia? Bethânia, antes de terminar, refrigerante light é prejudicial à saúde? O que você diz do refrigerante? O refrigerante em si não é recomendado, vamos dizer, o normal pelo alto teor de açúcar. Quando se pensa no refrigerante light, ou então também o diet, porque existe essa diferença, mas no termos do refrigerante, tanto o diet quanto o light ele é isento de açúcar. A questão do adoçante. Ainda é polêmico se é cancerígeno ou não, mas as pessoas às vezes abrem mão no refrigerante normal e estão tomando refrigerante light todo dia e tem muito sódio, continua tendo os corantes, os conservantes e o adoçante, que muitas das vezes é rico em sódio. Então, para uma pessoa hipertenso, pensando mesmo também na questão da celulite, esse sódio ele pode estar causando retenção líquida. Acaba piorando tudo, né? Com certeza. Bethânia, muito obrigado pela tua presença. Tenho certeza que nossos telespectadores gostaram muito, né, de ouvir você. E eu gostaria, antes de encerrar, que você também deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Bom, procurar sempre um profissional, de preferência nutricionista, para que oriente a alimentação adequada, tá fazendo uma avaliação individualizada, não sair fazendo dietas da moda, revistas, nada mais que um profissional mesmo qualificado para fazer esse tipo de acompanhamento. Bethânia, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Yeah.